receber a informação que eu perguntei para a pessoa. De La Cruz tem chance de ser relacionado para o jogo dessa quarta-feira? A pessoa respondeu, talvez. Ele treinou normalmente nessa terça-feira. Tem chance? Tem. Vene, o que você arriscaria? Eu arriscaria que não, tá? Vou ser sincero. Mas não tem como eu cravar isso, porque a pessoa disse talvez. Talvez no final de semana, também contra o Internacional, ou na outra quarta-feira, também contra o Internacional, pelo jogo da volta da Libertadores. Eu acho que é muito mais provável na quarta-feira que vem. Mas, por enquanto, é apenas uma opinião, não é uma informação. A única informação que eu tenho é talvez. E o provável Internacional para pegar o Flamengo tem Rocher no gol, Aguirre, Vitão, que é um baita zagueiro, Juninho, Bernabé na lateral esquerda, que é muito bom lateral. Thiago Maia, aquele que o Internacional ainda não pagou ao Flamengo, Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias. Esse Ricardo Matias aí tá em alta lá com a torcida colorada. Enfim, conversei com alguns torcedores do Internacional, vou ser bem sincero, passei perto ali da concentração do Internacional, conversei com algumas pessoas, me apresentei, alguns até me conheciam, fiquei feliz por conta disso, e eles estão achando que o Ricardo Matias tem que ser o cara titular no ataque do Internacional nesse momento. E o provável Flamengo para pegar o Inter tem. Aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Everton Araújo, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. Então, nesse provável Flamengo, Luiz Araújo entra na vaga do suspenso Arrascaeta, mas quem faria, entre aspas, a função do Arrascaeta seria o Gonzalo Plata, que já fez isso anteriormente em outros jogos, e eu venho defendendo aqui o Gonzalo Plata há muito tempo. É um baita jogador. Eu acho uma covardia quem analisa o futebol do Gonzalo Plata através de números. Ah, porque ele não faz gol. Beleza, ele é atacante, ele deveria finalizar melhor, concordo com tudo isso que vocês falam, mas é um jogador que cria muitas oportunidades ao Flamengo com e sem a bola. E aí o Luiz Araújo na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda, o Pedro centralizado. E aí, o que vocês acham desse provável time? Eu vi muita gente pedindo um Carrascal de titular, sendo que ele ainda nem estreou, e até mesmo o Saúl de titular. Eu acho que o Saúl de titular, se for para colocá-lo, o Gonzalo Plata acho uma melhor opção, e eu nem optaria nesse momento, nem pensaria no Carrascal como titular. Imagina você estrear, você ainda não jogou com seus demais companheiros, treinou pouco com ele, sei lá, cerca de uma semana, e aí você começa justamente num jogo de oitavas de final da Libertadores no Maracanã. Eu não faria isso, mas não duvido nada do Felipe Luiz, e esse é o provável time, com o Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Hoje, no caso, nessa quarta, quem estará no Maracanã assistindo ao jogo será Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Quem será que o treinador da seleção vai observar nesse jogo de logo mais? É bom Pedro jogar, porque assim ele mostra para o Carlo Ancelotti que ele tem chance na seleção. E o Samuel Lino, que voltou ao futebol brasileiro pensando na seleção brasileira, será? Vamos saber logo mais no Maracanã, jogo 9h30 da noite. Ingressos esgotados, expectativa de mais de 67 mil pessoas presentes no Maracanã, mais um jogo de casa lotadíssima. Valeu, Duda, obrigado pelas informações. Aí as informações do Flamengo para esse grande jogo que a gente vai ter amanhã, duelo de brasileiros, Flamengo e Internacional. Fala, Mussum. Não ia falar. Ia colocar o campinho aqui, mas pode falar. Então põe. Eu ia falar sobre a escalação. A gente então vamos muito aproveitar. melhor visualizando o campinho. Então vamos fazer isso, vamos aproveitar, colocar aqui o campinho, né, com a provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã no Maracanã. O time deve ter Rossi no gol. Aí a dúvida é na lateral direita, né? Varela ou Emerson Royal. Os dois zagueiros que estão disponíveis no momento, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, que estão jogando todas, e Alexandro iniciando o jogo na lateral esquerda. Meio campo com o Jorginho de volta, né? Depois de cumprir suspensão, né? Alan e Everton Araújo são dúvidas, né? Ver quem joga ao lado do Jorginho. Bem, eu acho que vai o Alan. Se bem, o Everton tem ido bem também, né? Mas ele com bola acrescenta menos. Melhorou. Mas eu acho que falta ainda. O Alan, ele tenta um pouco mais o passe mais vertical. E é um jogo que provavelmente o Inter tem qualidade técnica, mas ainda assim, se você lembra a estreia do Brasileiro, o Inter criou muita dificuldade para o Flamengo jogar, especialmente o primeiro tempo do jogo.
Aí a linha de meias, né? O Plata como um ponta pelo lado direito, o Lino pela esquerda, Luiz Araújo mais por dentro. No ataque, mas eu acho que é o contrário. Se jogar essa formação, eu acho que é o contrário. O Plata por dentro. E aí eu acho que o Plata vira o substituto do Arrascaeta. Quais são as questões aí? Tem algumas implicações, é o que eu ia falar naquele momento, que são algumas implicações dessa substituição do Arrascaeta. Se for essa escolha, eu acho que é o Luiz Araújo partindo da direita, com o Plata sendo talvez o substituto do Arrascaeta. O Felipe já usou mais vezes o Plata por dentro como esse segundo atacante do que o Luiz Araújo, que eventualmente até fez o trabalho. O Saúl, o Felipe até esclareceu numa entrevista, ele vê o Saúl, nesse momento, como um meia fazendo o que o Gerson fazia, da direita para dentro. É que ele não está fisicamente ideal. Mas se for o Saúl também partindo da direita, eu também acho que o Plata se move para dentro. Qual é a questão só de tirar o Plata dali? Se jogar o Emerson Royal, que aparentemente hoje é preferencialmente o titular, mas como o Varela dá uma certa garantia de um nível de atuação, ele vai jogar muitas partidas, até porque a quantidade de jogos é grande, o Emerson Royal com o Plata viraram uma outra arma importante do Flamengo, porque o entendimento deles pelo lado direito foi muito bom. A forma como eles passaram a combinar jogadas, um passa, o outro vem por dentro, um abre, se é o Plata que abre, o Emerson Royal passa um pouco mais por dentro, mas muitas vezes o oposto, e isso gerou muitas possibilidades de jogada do Flamengo pelo lado direito. A ver se, sendo o Luiz Araújo por ali, se o Flamengo perde algo, ou se a gente vai ser surpreendido e joga o Luiz Araújo por dentro. Isso tudo considerando que a gente não tem visto os treinos, porque entre tantas possibilidades que o Carrascal oferece em termos de posição, muita coisa que se imaginava, uma das coisas que se imaginava na chegada dele é ele como substituto do Arrascaeta, né? Como meio ofensivo que o Flamengo não tem no elenco. Sim. Mas a gente não sabe como está o nível de treinamento dele, como ele chegou. E se o Felipe acha que um jogo como esse, tão importante para definir num mata-mata, num jogo de 180 minutos, ele entrar já com ele nesse primeiro jogo, se ele acha que é precoce. Aí é uma coisa que a gente não tem muito como ter o termômetro. O Bruno Henrique não está à disposição? O Bruno Henrique, boa pergunta. Eu estava procurando notícias que não achei nada que dissesse que o Bruno não está à disposição. Vocês acham impossível o Bruno Henrique começar e não o Pedro? Não. Porque o Pedro também não tem conseguido dar muitas respostas, né? Eu fiquei pensando se talvez o Bruno Henrique, estando à disposição, não pudesse iniciar esse jogo também ali, como centroavante, né? Estou procurando aqui também, mas... não achei nenhuma notícia sobre o Bruno Henrique. Como é que você imagina que vai ser esse Flamengo aí? E o que você faria, Alex, se fosse o treinador pensando no jogo e nas características do Internacional, especialmente que vem mostrando nas últimas rodadas? Eu acredito, o fato de pressionar o Inter, óbvio, ele tem, de certa forma, o Inter ele vai ter que ter o cuidado mais especial, naturalmente, com o Alan Patrick. Então, essa questão de jogar o Everton, Araújo ou o Alan, eu acho que deve jogar o Alan também, nesse sentido. E esses quatro da frente, eu vejo o Pedro entrando ainda, né? Porque nos últimos jogos também ele não tem colocado o Bruno Henrique, se for ver assim, nessa ideia de um time para esse tipo de momento. E não tendo o Arrascaeta, é o Plata que deve fazer essa... Eu acho que é o que melhor pode fazer essa função ali por trás do Pedro, né? Então, eu não acredito que ele colocaria Bruno Henrique e Plata. Eu acredito que não. Podendo ver, e acho que o Emerson Royal deve ter a gente está falando aqui, é tanta opção, hein? É muita opção o Flamengo, boa, né? O Flamengo reforçou o seu elenco de uma maneira que as opções... Porque se você for pegar, você fala até do Carrascal. Fartura, né, o Carrascal, para ele jogar com um time desse jeito, às vezes ele com esse time do Flamengo, da maneira que joga, jogar junto com o Jorginho, não tem nada de louco, né? Ali futuramente, não para esse jogo, eu digo. Mas por característica, às vezes pode ser porque você tem muito domínio do jogo, né? É raro o jogo que o Flamengo não vai ter esse tipo de domínio, né? E aí tem a questão de que o Inter se recuperou no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas ao mesmo tempo tem tomado muitos gols, né? Nesse sentido, tem falhado até um pouco mais e está trazendo, queira ou não, essa pressão, apesar de esse jogo ser
o jogo de domínio, vamos dizer, do Flamengo para jogar em casa. E há até a possibilidade, não sei se para amanhã, mas para o futuro, né, com o Carrascal, quando o Arrascaeta estiver fora, Carrascal fazendo a do Luiz Araújo, Araújo vindo para a direita no lugar do Plata e o Plata assumindo o lugar do Pedro, né? O Felipe gosta bastante também dessa mobilidade que o Plata oferece ali, né, com um atacante mais central. Enfim, são várias as opções. Tá muito bem servido de jogador o Felipe. O Arrascaeta é quase um segundo atacante mesmo, né? Um jogador que pouca responsabilidade defensiva. Se coloca muito em situação de finalização, né? Exatamente isso. E as informações do Internacional, hein? Olha, o Inter em relação ao jogo contra o Bragantino, vai ter o Aguirre, né? O Aguirre foi poupado, ficou no banco de reservas no final de semana. O Vitão estava suspenso, então o Vitão volta para a zaga. No mais, deve ser o mesmo time que jogou contra o Bragantino e venceu pelo placar de 3-1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Se fizerem seus bons jogos, a tendência é que tenha um grande jogo, grande jogo. Porque o Inter, com o Roger e esse time, ele não tem característica de ficar esperando. Oscilando, né? Tá oscilando muito. Às vezes até acho que mais para menos do que para mais. Por causa das suas individualidades, se for ver. Igual a gente falou, tem menos jogador jogando o seu melhor futebol do que se tem no elenco, né? Perdeu o Carboneiro também, né? Que é um jogador... Só que essa questão de ter trazido o Wesley pro lado aqui pé contrário, eu acho que ele produz realmente melhor, mais do que ele vinha produzindo. Talvez o Carboneiro estava ocupando o lugar, né? Então, uma tentativa aí você dá prioridade a isso. A questão é que, assim, a formação contra o Bragantino, ela trouxe algumas coisas que, pelo menos naquele jogo, funcionaram bem. Então, imagino que o Roger possa trazer muita coisa desse jogo. Por exemplo, isso foi uma coisa. Com o Wesley pro lado esquerdo, não só o Wesley cresceu, o Bernabé, que tinha tido uma queda, voltou a ter ali um parceiro com quem ele tem um entendimento muito bom. Você tinha o Alan Patrick de segundo atacante ali para um 10, né? Um enganche, né? Como dizem os argentinos. O Tabata partindo do lado direito. É onde ele também gosta mais. A presença do Alan Rodrigues, que jogou fazendo mais ou menos o que o Bruno Henrique em outro momento fez, né? Mais à frente do Thiago Maia. Ele, por vezes, fazia uma passagem pelo lado direito. O Tabata vinha dentro para dividir com o Alan Patrick um pouco a função de criação. Por vezes, o Alan Benítez, que jogou na lateral, iniciava um pouco mais baixas jogadas, mas também, por vezes, era ele quem passava para o Tabata vir por dentro para ocupar esse espaço. Então, pareceu que os jogadores se encaixaram bem, ao menos, né? É uma amostragem ali, né? O Inter estava buscando novas soluções diante de um momento de oscilação, mas acho que está na cabeça do Roger algumas coisas que funcionaram em Bragança, num jogo que também era um adversário que tende a ter a iniciativa do jogo e o Inter ia responder a isso, ele pode trazer para o Maracanã isso. A formação não é bem essa. O Ricardo Matias, aliás, foi bem no jogo também. Foi bem. O Tabata vai jogar, né, como um ponta do lado direito, o Patrick vem aqui por dentro, para o meio, Alan Rodrigues e Thiago Maia, um do lado do outro, ali como volantes.